quais as dificuldades aí que você vê nas empresas familiares que você tem aí? Eu tenho um caso que também foi problema, e eu tenho um caso legal que foi positivo. Vou falar primeiro o problema. É Sim. um grande amigo meu, ele tinha uma empresa de software. Ele desenvolvia um software para grandes construtoras, lojas de construção, e praticamente ele era o único no mercado. Então, quando ele desenvolveu esse sistema, as grandes lojas eram clientes dele. E aí ele era o único exclusivo. O sistema dele era bam, bam, bam. Todo mundo queria esse sistema porque fazia tudo o que precisava. Uma venda rápida de atacado, varejo, naquele volume são essas lojas de construção, ele deu uma solução no mercado que funcionou. Pois bem, você sabe que software, a linguagem, a programação, ao longo de um X tempo, esse software vai ficando para trás. E aí, o que acontece? Ele foi crescendo, 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 ganhando muito dinheiro, ganhando muito dinheiro. E aí ele montou uma empresa, uma estrutura, e aí ele foi trazendo as pessoas que eram lá de baixo, ele foi trazendo para cima como sócio. E aí, quando ele vai ver, ele tinha mais de 10 sócios, 20 sócios na sociedade, virou uma SA. E aí eram todos acionistas, todos tomavam decisões. E aí Uhum. ele ficou amarrado num processo de que ele não podia mais dar ordem. Aham. Todo mundo mandava. E Sei. aí ele via a necessidade de fazer um upgrade. Vamos mudar o sistema. Precisamos atualizar nosso sistema. Precisamos buscar novas linguagens, o que tem de novo no mercado. Não estamos falando de um empresário que ganhava pouco, era muito dinheiro. Sim. Montou um patrimônio grande e tudo mais. Só que não conseguiu ir para frente isso. E aí ele foi perdendo mercado, perdendo mercado, perdendo mercado. Ou E aí seja, as o que grandes. que você está vendo aí? Um barco comandado por 10, como é que chama o cara que segura o leme? É assim, por que que acontece? Dos 10, 20, você tinha filho, você tinha esposa, você tinha genro, você tinha todo mundo lá. Sei. E aí Então, a questão as familiar. E decisões. logicamente, namorado da filha. Aí ela se separa com o marido, vai para outra, aí o novo marido entra. E aí ele foi pondo essas pessoas de confiança. Só que essas pessoas de confiança não trouxeram aquilo que ele esperava. E os terceiros também, os funcionários de tempo de casa, ele também subiu por meritocracia. Só que ficou muito cacique e pouco índio. Exatamente, é o que eu estou vendo aí. É o que eu digo, né? Outro dia, Renata, apareceu lá do grupo dos Estados Unidos que vocês conhecem, né? Uns meninos que chegaram para mim com uma empresa com 20 pessoas. Aí eu falei, gente, não tem condição, não dá certo, não vai dar certo isso não. Vai dar certo, todo mundo tem o mesmo interesse, todo mundo quer a mesma coisa. Eu digo, não dá, só tem cacique, cadê os índios? Isso Entende? aí. Aí, resultado, eu falei, quando aconteceu, não vai dar certo, não vai dar certo, não tem como dar certo. E aí, resultado é que hoje a empresa acabou mesmo, né? Eles têm uma única situação lá que eles estão tentando resolver para dissolver totalmente, mas foi saindo, saindo, saindo. A última notícia que eu soube tinha 6 pessoas desses 20, e agora esses 6 estão esperando, tipo, finalizar ali um processo para sair todo mundo, né? Porque não é possível. Todo mundo botou a mesma quantidade de dinheiro, então todo mundo tinha o Isso mesmo aí. poder, o mesmo poder. Então, eu falei, sabe Exatamente. o que acontece? Isso é um navio encalhado, gente. Isso aí. É um navio encalhado. É assim, não E tem aí, como. Então, pra você ter assim, uma ideia, aí o que é que aconteceu com essa empresa que tinha 10 acionistas aí mandando igual? ao longo do tempo, como começou a cair o faturamento, não tinha mais dinheiro para pagar salário desses caras. Sim, E aí esses caras começaram a ir embora. Mas aí eles começaram a ir embora e começaram a ter processos trabalhistas, porque a maioria era também PJ, uma parte de nota emitida, e aí entrava contra a empresa, fortunas e fortunas de indenização, e aí o caixa dessa empresa foi ao poço, minguando, zerado. foi minguando, né?
E aí esse sócio que era o majoritário, ele foi embora também, falou, acabou, a empresa acabou. A empresa acabou. A empresa acabou e ele falou, vou viver do meu patrimônio. É a única alternativa Ele que não teve. conseguiu convencê-los a mudar a forma de gestão. Não, não. E aí o padrão de vida que era 2x, agora ficou menos X, Hum, porque teve que reduzir drasticamente ou o seja, seu padrão de vida, ia 2, 3 vezes para os Estados Unidos, levava a família toda. E, infelizmente, ele teve que dar vários passos para trás para se readequar para poder sobreviver de um patrimônio que ele tem, porque senão ia acabar o patrimônio também, a né? empresa acabou. Tá bom. A empresa acabou. Então, você vê mais um caso onde colocaram o emocional, porque trouxe uma empresa familiar. Qualquer toque que dá, mexeu na família, né? Isso aí. Entendeu? Então, mais do que nunca, a empresa familiar precisa ter um olhar externo, né? Isso aí. E Uma, às em- vezes você tem a visão de, poxa, eu vou colocar todo mundo aqui para ganhar junto comigo, quero ser sócio. Você tem até a boa intenção, mas, infelizmente, o empresário ele também tem que ter um pouco de sangue frio e saber tomar, dosar, né, as decisões, porque realmente você pode tomar uma rasteira e aí quando você tomar, às vezes não dá mais chance de levantar. É porque uma vez que ele deu poder a essa galera toda, ele foi perdendo dele, né? Foi Perdendo perdendo. cabeça. Ele Foi foi perdendo. perdendo, era tudo dele. Aí você vai vendo que Ele era tudo dele, aí ele foi doando partes. Até que, e não tem jeito. Quando o negócio tem muito dinheiro, todo mundo é amigo. Quando o sim, negócio não tem mais dinheiro, aí começa a dar margem para as discussões. E é o que sim, aconteceu. é o que aconteceu. E a empresa acabou. Quer dizer, ele começou o negócio sozinho, a história começou a crescer e ele foi agregando, Aí, agregando, e até que ele perdeu o poder. perdeu o poder. E tem uma coisa, Renato, que eu escuto aqui sempre assim, ó, é impressionante, porque as pessoas pensam que todo mundo que tem dinheiro, que as pessoas, assim, de um modo geral, né, eu digo o senso comum, acha que as pessoas que têm o dinheiro são pessoas ruins, são pessoas muito duras, que elas seguram o dinheiro com unhas e dentes. E a gente vê tanto caso assim. Eu vejo aqui pessoas multimilionárias que elas são muito boazinhas. Elas querem Aí, agradar a todos, entendeu? A gente foi programado, meio que programado assim, né? Sendo bonzinho, só aceito, entendeu? Então a gente fica sendo bonzinho, querendo agradar gregos e troianos. isso aí. Aí, quando você vê, a tua vida acabou. E Isso você é. não agradou a si próprio. Começou um negócio, Isso, né? Ralou, fez a coisa acontecer, aí foi trazendo um monte de, eu diria oportunistas, né? Mas pessoas que se tornaram oportunistas depois.